Olá! A Bíblia diz que no final dos tempos, grandes coisas iriam acontecer. Catástrofes, epidemias, terremotos, enfim. Olha só um trecho que eu vou ler para você. Isso está lá em Lucas, no capítulo 21. Eu vou ler ali a partir do verso 11, dizendo assim: em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos pelo céu. A Bíblia diz que no final dos tempos, essas coisas iriam acontecer. E nós estamos vivendo um momento onde a especulação sobre uma pandemia que está sendo difundida no mundo tem alguma coisa a ver com o final dos tempos. Será que isso que nós estamos passando nesse momento, a tal pandemia do coronavírus, pode ser um sinal de que a história da humanidade está chegando ao fim? Será que é apenas um sensacionalismo que as religiões talvez aproveitam o momento para, quem sabe, pregar o fim dos tempos? O que estamos vivendo nesse momento tem a ver com o Apocalipse? Estas e outras questões você vai ver agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Na Mira da Verdade. Como sempre eu digo aqui, já estamos conectados com o Brasil e o mundo, através da internet e também da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Muito obrigado por você já estar aí com a gente e aqueles que já começaram a mandar as suas perguntas, obrigado pela sua participação, são vocês que fazem o programa acontecer. Você que está acompanhando aí pela primeira vez, ou quem sabe está zapeando e caiu aqui na Novo Tempo, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas, ao vivo. Nós estamos aqui e a sua pergunta, ela poderá estar na mira da verdade. Quem está na mira para responder e dar a resposta bíblica, baseando na Palavra de Deus, sua dúvida bíblica baseada somente na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estamos mais uma vez alegres e contentes porque você, telespectador, confia na TV Novo Tempo, confia no Na Mira da Verdade para ter as respostas que você precisa. Esperamos que a sua pergunta seja pescada hoje e, se não for, como diz o Tito, não desanime, continue assistindo, continue enviando a sua pergunta, porque de uma hora para outra ela pode ser selecionada e também respondida. Muito bem. Bom, você sabe que nós estamos vivendo, eu acho que no auge aqui no nosso país, dessa pandemia mundial aí, a questão do coronavírus, né? E o que acontece? As coisas começam a ir para vários lados. Todos estão se protegendo, todos estão incentivando a se proteger cada vez mais, e isso está completamente correto, nós temos que nos proteger mesmo, mas começam a haver outros lados aí, principalmente no meio religioso, falando-se de conspiração, teoria de conspiração da nova ordem mundial, que tudo já estava planejado, que tudo já estava já num cronograma da nova ordem mundial que isso aconteceria, e esses alardes começam a se espalhar pela igreja, começa a se espalhar pelas denominações, enfim. Será que, embora o nosso Senhor Jesus, como eu li aqui no início do programa, já disse que no final dos tempos realmente haveriam grandes catástrofes, grandes epidemias, tremores grandiosos, enfim, uma série de sinais que aconteceria no final dos tempos, mas que a gente não precisaria se preocupar, não. Talvez haveria até perseguições, e vai haver perseguições, mas
No nosso contexto que estamos vivendo na atualidade, será que nós podemos afirmar que isso que nós estamos vivendo tem a ver com o final dos tempos? Será que isso já estava planejado para acontecer? Será que faz parte de uma agenda, de uma nova ordem mundial e que isso foi planejado acontecer? Como que a gente consegue identificar isso na profecia bíblica? Será que faz parte da profecia bíblica do fim dos tempos? Professor Leandro Quadros. Primeiramente, o estudante sério da Bíblia, ele não vai ficar preocupado com nova ordem mundial, porque ele sabe que Deus está no comando da história e que, na verdade, a única nova ordem mundial que realmente vai existir será o reino eterno de Cristo sendo estabelecido neste mundo, dando fim ao mal, ao pecado e ao seu originador, o diabo. A Bíblia se preocupa em mostrar um conflito cósmico entre o bem e o mal e que nos bastidores da realidade humana existem poderes antagônicos, né? Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos. E nenhum texto da Bíblia nos incentiva a nos preocuparmos com formas de governo, nova ordem mundial. Não, o que Cristo sempre nos estimula a fazermos é estarmos preparados para a sua segunda vinda. Esta é a preocupação dele. Então, quando ele finaliza o capítulo 24 de Mateus, dando os sinais da sua volta, por exemplo, no verso 42 ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Este vigiar é porque, apesar de os sinais indicarem a proximidade da volta dele, nós não sabemos o dia. Então, ele não foca em nenhuma forma de governo, ele não foca em nenhuma pandemia, ele não foca numa ordem mundial, ele foca no preparo, porque eu e você não sabemos o dia. E no verso 44 ele diz assim: por isso ficai também vós apercebidos. Agora, por quê? Porque vai vir a nova ordem mundial? Não. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Satanás ele vai ter muito êxito em desviar a atenção das pessoas do texto bíblico e do preparo para a volta de Cristo para teorias de conspiração que mais alarmam do que instruem. E Satanás tem tido êxito com isso. Obviamente, Jesus predisse em Lucas 21:11, um texto significativo que o Tito leu, que um dos sinais do fim dos tempos era o surgimento de epidemias. Então nós podemos dizer com toda certeza, né, que essa pandemia do coronavírus e muitos outros tipos de doenças, bactérias, viroses que existem no mundo, são sinais de que o mundo está cada vez mais se afastando das leis naturais e morais de Deus e que o mundo, como consequência, está colhendo os resultados, e isto é um sinal de que Jesus vai voltar, porque se Jesus não intervir no caos da humanidade, a humanidade vai se autodestruir. E em Lucas 21:11, Jesus disse: haverá grandes terremotos, ou seja, terremotos nos dias de Cristo eram quase nada, epidemias, nem se comparam as epidemias daquela época com as de hoje, e em número também, e fomes em vários lugares. Coisas espantosas, ou seja, há 2000 anos, Cristo profetizou que entre os sinais que antecederiam a sua vinda estariam as epidemias. E parece que não vai surgir doenças novas e quando vemos, surge uma doença nova. Entretanto, Jesus deixa um alerta. No texto paralelo a Lucas 21:11, em Mateus 24, quando Cristo dá os sinais, falando inclusive das fomes, dos terremotos, só que em Mateus não fala das epidemias, as epidemias são mencionadas em Lucas, no verso 8 ele diz assim, porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, as epidemias, os terremotos, fomes, guerras, revoluções, todos esses sinais,
indicam a proximidade da volta de Cristo. Mas eles em si não se constituem na volta de Cristo. Porque o texto diz, isto é o princípio das dores. E qual é o último sinal para que Cristo volte? E aí está no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Então o fim de todas as coisas virá quando todas as pessoas, de alguma forma, tiverem tido a oportunidade de conhecerem algo a respeito do plano de salvação, algo a respeito de Deus ou da pessoa de Jesus Cristo. Quando todas as pessoas tiverem tido uma oportunidade de conhecerem o verdadeiro Deus e de aceitá-lo, quando este evangelho for espalhado em todo o mundo, aí sim virá o fim. Então as epidemias, os terremotos, as fomes, tudo isso deve nos alertar, mas não nos deixar desesperados, diríamos assim. Alertas, não fanáticos. Vigilantes, não criadores de teorias da conspiração. Porque a ênfase de Cristo é sempre no preparo. E outra coisa, para aquele que aceita Cristo como Salvador, a volta de Cristo será, ou o fim do mundo será um evento maravilhoso. Porque o fim do mundo, na verdade, é o fim de um mundo de pecado, de dor, de sofrimento e miséria, para o início de um novo mundo, de uma nova era divina, na qual habitará a paz, o amor e a justiça para todo sempre. Tanto que a volta de Cristo é chamada por Paulo, na sua carta a Tito. Vou ler aqui para você Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, para aquele que ama a Cristo e o aceita como Salvador, a volta de Cristo é uma bendita, uma abençoada esperança. Então você tem que, como cristão, ficar alerta aos sinais, fazer a sua parte em proteger-se contra as doenças, fazer a sua parte em seguir as leis naturais, morais e dietéticas de Deus, porque fazendo isso, a probabilidade de você ficar doente será menor. Obviamente, não se tem uma certeza ainda sobre a real origem, né, do coronavírus. Existem hipóteses, né? Uma das hipóteses é de que o que hospeda realmente o vírus é o morcego, e o hospedeiro intermediário, um animalzinho chamado pangolim, parecido com um tatu, e que é uma iguaria na China. Muito provavelmente, não se tem certeza, mas provavelmente, as pessoas pegaram deste animal. Como eu disse, nós não temos a certeza a respeito disso, né? Estão sendo feitos estudos para verem se o pangolim que eles costumam comer realmente é o hospedeiro intermediário. Se isto for, é mais uma prova de que lá em Levítico capítulo 11, Deus está totalmente certo quando diz assim: filhos, das carnes que existem, comam apenas aquelas consideradas limpas. As que são consideradas imundas, aquelas carnes de animais que são lixeiros da natureza, não comam. Então o que nós podemos extrair disso? Obediência às leis naturais, espirituais e morais de Deus e dietéticas trazem saúde. Desobediência, doença, sofrimento e morte. E não podemos esquecer, há um conflito entre o bem e o mal. Satanás querendo destruir as pessoas, destruir as vidas, e Deus querendo salvá-las. Então, como estudantes da Bíblia, estejamos preparados para a volta de Cristo, estudemos os sinais, para estarmos alertas, sem nos tornarmos alarmistas. Estar alerta é uma coisa, ser um alarmista é outra totalmente diferente. Devemos ser racionais, não é isso, professor? Exatamente. Não
usar da emoção e se desesperar e começar a falar um monte de coisa, que às vezes a Bíblia não está dizendo isso. Exatamente. Nós devemos ter o nosso culto racional, a Bíblia já diz isso. Você foi Nós no ponto, Tito. Romanos... estudar a palavra racionalmente e nos preparar. E isso são indícios. Mas o que a gente tem que fazer é nos preparar para estarmos ao lado de Cristo. Viver essa comunhão diária. E a despeito disso, não vamos ter medo de nada, né? Se nós estivermos em comunhão com o nosso Criador, nada teremos medo, porque Ele está no comando da nossa vida. Então, sejamos racionais e vamos viver o momento para nos aproximar mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, com certeza, as perguntas no nosso programa hoje começam a vir baseadas nisso. Mas eu quero dizer para você, antes de eu colocar a próxima pergunta, que você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, como já estou recebendo já centenas delas. Você pode mandar também pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e também no nosso Instagram, @namiradaverdade. Essa aqui chegou pelo nosso Facebook, a Elaine Gobo. Ela faz a seguinte questão, professor. Foi-me dito por uma amiga espírita que Deus promove de tempos em tempos a purificação de seu povo, permitindo catástrofes, pandemias. Considerando que no modelo Corona, a cada 5 idosos, um irá a óbito no planeta, seria sim a tal purificação? Ou seja, será que Deus usa das pandemias para eliminar o ser humano, para purificar, para criar uma nova raça? É isso, professor? A base dessa teoria, desta pessoa espírita que lhe disse, esse assunto é chamada lei do karma, tá? A lei do karma seria a forma, não é, de purificar a alma, de purificar o espírito, não é, para melhores reencarnações. Porém, não há base bíblica nenhuma para a chamada lei do karma, né? Deus não precisa das nossas obras, né, para nos justificar e para nos purificar. O que diz a Bíblia, por exemplo, em Efésios 2, 8 e 9? A lei do karma contradiz frontalmente, né, a doutrina da justificação pela fé. Então não há como encaixar lei do karma e justificação pela fé. Ou seja, a afirmação dessa sua amiga com a justificação pela fé não tem como se misturar, como a água não se mistura com o óleo, tá? O que diz, por exemplo, Efésios 2, 8 e 9? Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o texto é bem claro, né? Pela graça somos salvos mediante a fé. Isto não vem de nós. Não é por nosso sofrimento, não é por nossas obras, não é por nosso karma, né? É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí você vai para Romanos 5:1 também. E o texto diz: justificados, ou seja, declarados justos, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificação pela fé é a solução para você e eu sermos purificados. Deus se utiliza, sim, das tribulações, não que Ele as cause, mas que nós causamos em nossas próprias vidas, para nos educar. Agora, dizer que Deus nos purifica ou nos justifica por tais atos, isso é totalmente antibíblico, isso não está em harmonia com a doutrina da justificação pela fé. Muito bem, professor, muito bem. Infelizmente o tempo corre contra a gente aqui. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha, tem ainda muita questão boa para a gente colocar aqui na mira. Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo, este é o programa Na Mira da Verdade. E as suas perguntas você pode mandar para a gente pelo SMS, número 12 981510101, pelas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade e no nosso blog também, viu? novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta, quem mandou foi a Andressa, pelo nosso blog. Ela é de Boa Vista do Buricá. Ela até diz, vamos ver se hoje a minha mensagem vai ser pescada. Foi pescada, minha filha. A sua pergunta está na mira da verdade. E a pergunta dela é a seguinte, professor. No mundo de hoje, existe tanta maldade e desobediência. E quando a gente vê o que aconteceu ali com Sodoma e Gomorra, um pouco antes, quando Deus ia destruir, ele avisou a Ló e a sua família que eles fossem poupados, que eles fugissem de lá, mas com uma ordem, de que não olhasse para trás. E a gente sabe na história que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua, uma estátua de sal. A pergunta dela é a seguinte: como explicar o fato dela ter virado essa coluna de sal, ser comparado com a quantidade de maldade que hoje, quando a gente percebe que o ser humano faz, é infinitamente maior do que ela fez? Por que Deus foi tão cruel em castigar a esposa de Ló, transformando ela numa estátua de sal? Veja, primeiramente, querida telespectadora, quando você presume que Deus foi cruel, você está presumindo que você sabe mais do que Deus o que se passava no coração dela e a gravidade do que ela fez. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não podemos presumir que Deus é cruel por isso, mas temos que entender que ele antecipa certos juízos. Haverá um juízo final após a volta de Cristo, após o milênio, como lemos em Apocalipse 20, versos 7 a 10,